Olá, paz do Senhor, Gleiciara, Ailda, sejam todas bem-vindas, viu? Paz do Senhor para ti. Gil, seja bem-vinda, querida. Seu Adão, seja bem-vindo. Paz do Senhor para vocês, em plena sexta-feira aqui comigo, muito obrigada. Joisley, seja bem-vinda. Cris, seja bem-vindo. Bianca, seja bem-vinda. Joel Lucas, sejam todos bem-vindos. Silveira, seja bem-vindo, senhor Silveira. Raquel, seja bem-vinda. Como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Foi boa? W Sonal, seja bem-vindo. Boa noite, Cris. Como é que você tá? Eu tô bem. Tô bem, graças a Deus, tô bem. Tô aqui empolgada com o estudo de hoje, pra gente poder se aprofundar mais em conhecer papai. Mas tô bem, graças a Deus. E você, tá bem? Vocês estão bem, gente? Responde pra mim aí, vamos interagir. Seu Benedito, seja bem-vindo. Como é que vocês estão? Valtere, seja bem-vindo. Seu José Machado, seja bem-vindo. Seu Wellington, sejam bem-vindos. A paz do Senhor para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está entrando. Seu Leandro, seja bem-vindo. Que bom, Cris, que você está bem. Fico feliz por ti, meu amor. O seu processo com o Senhor tá bom? Tá tranquilo? Boa noite, seu José Machado. Como é que o senhor tá? A paz, querido. Seja bem-vindo, viu? Maria Betânia, seja bem-vinda. Seu Ademir, Luciana, Cristim, Dirce Ramos, Melissa, sejam todos bem-vindos, viu? A paz do Senhor para vocês. Seu Osivan, Lindinalva, sejam todos bem-vindos. Bronislau, Nani, seja bem-vindo. Que bom, Cris, que você tá bem, que deu tudo certo, que Jesus está contigo. Que bom, que bom. Fico feliz por ti, viu? Fico feliz por ti. A gente sabe que no decorrer do nosso processo a gente tem, né, as batalhas, mas a gente vai seguindo pelo poder do nome de Jesus na fé, a gente vai conseguir vencer e chegar aos propósitos dele. Isso é bom, que bom que você está feliz. Seu Adonias, seu Preto, sejam todos bem-vindos, viu, gente? Vocês estão entrando? Que a paz do Senhor para todo mundo. Que a gente está aqui em plena sexta-feira à noite, 9 horas da noite, para fortalecer o nosso espírito e a nossa carne, evitando as tentações no mundo, andando contra o fluxo dele, para a gente ir na direção do Senhor. Oi, seu João, seja bem-vindo, viu? Eletronvix, seja bem-vindo. Alex, seja bem-vindo. Seja todo mundo bem-vindo. Paz do Senhor. Seu Daniel Pena, seja bem-vindo. Paz do Senhor para vocês. Marilza, sejam bem-vinda. Seja todo mundo bem-vindo, que o Senhor Jesus esteja com todos vocês, que vocês sejam abençoados por Deus. Seu Diago Molina, seja bem-vindo. Só dando um tempinho aqui para entrar esse pessoal, tá, gente? Seu Cícero, Regina, seja bem-vinda. Seu Tiago, a paz, seja bem-vindo. A paz do Senhor, querido. Deus abençoe a sua vida. Seu Danilo, seja bem-vindo. Seu Rodrigo Leal, Deus está trazendo o povo dele, vamos lá. Deus está trazendo. Toda vez antes de entrar eu oro pedindo para Deus trazer o povo dele. Então vamos trazer. Vamos trazer o povo que é dele, que não é dele, que vai ser dele. Em nome de Jesus. Vamos lá. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem entra mais? Quem entra mais? Quem entra mais? Vamos lá então. Acho que já entrou um número legal de pessoas. Vamos lá? Senhora Regina, paz do Senhor, querida. Deus seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe. Johnny, seja bem-vinda. Paz do Senhor para ti. Keila, seja bem-vinda. Creuza, seja bem-vinda. Maria de Fátima, seja bem-vinda. Elinilda, seja bem-vinda. Que Deus abençoe você. Elisete. Elisete é minha parente. Elisete Lima, seja bem-vinda. Biro, Valdemar, Antônio, Tony, seja bem-vindo. Caca Neto. Que bom, né? A gente tem pelo menos uma familiaridade no Lima. Vamos lá, vai que é. Eu tenho uns primos aí que eu não conheço, que é da parte de pai. Vai que pai é que é. Daniel Pena, seja bem-vindo. Vanessa, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe você. Gente, deixa eu fazer minha apresentação. Tem bastante gente nova aqui. E eu vou me apresentar aqui para vocês saberem quem eu sou, né? Para não ficar... Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda. Seu Américo, seu Wilson. Cris, obrigada pela bênção, viu? Você sempre abençoa a minha vida. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, meu amor. Para quem não me conhece, gente, eu sou a missionária Roberta Lima, tá? Eu fui levantada e escolhida por Deus para estar auxiliando o povo de Deus a ter relacionamento com Ele e direcionar vocês no propósito de Deus, ensinando
o que foi esquecido da época que os nossos avós conheceram Jesus. Vamos colocar dessa forma assim, tá? Mas o que Deus quer de vocês aqui, que eu sou, meu ministério é relacionamento com Deus. Então eu ensino vocês, cristãos e não cristãos, a ter relacionamento com Deus, a conhecer Jesus de uma forma diferente, de uma forma mais prática, mais objetiva, sem religiosidade. Aqui eu puxo a orelha a quem vive na religiosidade, entende? É justamente para a gente viver na prática com o Senhor, para a gente ser transformado por Ele, tá bom? Então hoje a live é sobre o que o jejum faz por você. Só que antes da gente iniciar a live, eu vou estar aqui fazendo uma oração para a gente estar convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco, tá bom? Para dar maior entendimento e discernimento de Espírito para todos nós, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento contigo, Pai. Estamos aqui reunidos na tua presença, Senhor, para ti com o coração aberto, Senhor, com o coração aberto, desprendido de crenças limitantes, desprendido de achismos, desprendido de religiosidade, Pai. Estamos aqui na sua presença para buscar a ti de coração aberto, para buscar entendimento, para buscar relacionamento e aprendermos a ter um aprofundamento contigo, Senhor, através da tua palavra, Pai. Prepara os nossos corações para receber toda a informação que o Senhor quer que nós aprendamos hoje, Senhor. Nos dê discernimento de espírito, nos dê capacidade, nos dê a sua presença em nossas vidas para sabermos que sem ti nós não somos nada, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, vamos começar? Celiane, seja bem-vinda, viu? Quem tá entrando, seja bem-vinda, puxa a cadeira, senta no sofá, senta no chão, puxa a almofada, fica todo mundo aí bem-vindo, tá bom? Vamos começar aqui? Quem geralmente me dá os temas para fazer as lives? Não sou eu. Às vezes eu sugiro, mas quem geralmente dá o tema é Deus, que eu chamo de papai, tá? Então, papai geralmente dá o tema. E esse tema de hoje é um tema de jejum. Só que não é um tema de jejum que muitos aqui estão acostumados a escutar, aprender. A gente vai ver o jejum aqui de uma forma diferente, para a gente entrar mais em saber o que é o jejum, para a gente atribuir na nossa vida de uma forma mais concreta, mas não de uma forma superficial. Entende? Porque muito se fala de jejum na internet, muito se fala de jejum por um modo geral. Mas a gente está aqui abordando de uma maneira mais profunda, tá? Para vocês saberem o por trás do jejum. O que o jejum faz por você por trás. Não só para você pegar, fazer jejum, para você ter algo de Deus. Porque muitos fazem isso, fazem um jejum para obter algo de Deus. A gente vai aprender aqui jejum na íntegra, o que é o jejum, o que faz no seu corpo, o que faz no seu espírito, entende? O que se faz para você relacionado a Deus, para você saber, de um modo geral, o que Deus quer de você, o seu posicionamento, porque isso aqui que a gente vai aprender hoje, vai interferir no seu posicionamento em relação a Deus. A sua mente, ela vai abrir, entende? Você vai começar a enxergar a Deus de uma forma diferente. Porque muitos enxergam Deus de uma forma muito didática, entende? E Deus não quer que você o enxergue de uma forma didática, Ele quer que você o enxergue de uma forma diferenciada. Por isso que muitas pessoas vivem o que Deus tem para elas e outras pessoas não vivem. Aquelas que não vivem, vivem na religiosidade. E aquelas que vivem, elas se deram a oportunidade de conhecer Deus de uma forma diferente na vida delas. Entende? Tá bom? Então vamos lá. O que é o jejum? Ok? O jejum é uma prática de abster-se voluntariamente de alimentos e, em alguns casos, de outras atividades e distrações, por um período determinado, com o propósito de se dedicar à oração e buscar a espiritualidade. Não se trata apenas de não comer, mas de relacionar esse tempo com foco com Deus. Para quem está entrando novo, eu geralmente faço um estudo, eu leio e depois eu explico, ok? Então vamos aqui. O que é o jejum? Aqui está nos dizendo que a prática é de abster-se voluntariamente de um alimento ou de alguma prática que você esteja fazendo. Ok? Então, alguma prática que você esteja fazendo, vamos dar um exemplo aqui clássico que acontece no tempo de hoje. Muita gente aqui vê esses canais de internet, que eu não vou ficar falando o nome aqui, esses canais de internet que você vê série atrás de série. Entende? Então, você acaba que você tira o seu foco
de Deus e você coloca nesses canais, ok? Que você tá lá vendo séries, tá vendo filme, tá vendo programação, tá vendo podcast, tá vendo várias coisinhas ali, ou seja, tá ocupando o seu tempo. Então, se você também quiser fazer um jejum se abstendo disso por um tempo, também seria uma prática de jejum. Porque o jejum, ele nada mais é que você tirar algo de você que você goste de fazer. Ou seja, você está fazendo um sacrifício para Deus. Entende? O jejum na palavra nos ensina a ser de comida e de alimentos, mas nos dias de hoje também pode ser dessas situações que vocês colocam como prioridade na vida de vocês, entende? Pode ser bebida alcoólica, pode ser algum tipo de alimento específico que você queira, que você goste muito, que você pode renunciar para Deus em prol de alguma coisa que você queira, entende? Pode ser esses canais de extremes que fala, né? Se eu não me engano, acho que é extremes o nome que fala. Que você vai lá e você fica vendo muito e você se abstém daquilo ali por um período de tempo, entende? Então, é uma prática voluntária, ok? Com o propósito. Qual o propósito? No jejum você tem que ter um propósito. Você fazer jejum por fazer se torna uma vaidade sua. Você tem que fazer jejum por um propósito. Qual é o propósito? Você tem que ter um propósito e você tem que fazer oração junto, ok? Então, com o propósito de se dedicar à oração e à busca espiritual. Você está fazendo uma abstinência de algum alimento ou de alguma prática para você se voltar mais para a presença de Deus e você buscar mais a presença de Deus na sua intimidade. Então, você tem que ter esse propósito, foco dentro de ti e ter uma disciplina ali, ok? Não se trata apenas de não comer, mas de direcionar o seu tempo do jejum para Deus. Vamos continuar aqui. Para que serve o jejum na vida do cristão? Vanessa, Cici, sejam bem-vindas, viu, queridas? Altemiro, seja bem-vindo. Que Deus abençoe vocês. Paz do Senhor para vocês também. Para que serve o jejum na vida de um cristão? Aprofundar a intimidade com Deus. Ao diminuir as distrações do corpo e do mundo, o cristão pode se concentrar mais na presença de Deus. Quando você tem a postura e a decisão de fazer um jejum, ok? Automaticamente, aqueles que já têm até a intimidade, já têm até uma rotina, já sente isso automaticamente dentro de si. Mas aquele que está começando, ele demora um pouquinho, às vezes, de dar o engate, vamos colocar assim, entende? Dar o estalo nele para poder seguir. Então, quando você tem quando você busca o jejum na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Deus, existe uma diminuição da distração do seu corpo-mente, ou seja, você vai estar começando a despertar o teu espírito. Porque a Bíblia nos afirma que Deus é espírito. Quem aqui já me segue já sabe que eu falo isso já tem um tempo, estou sempre explicando isso. Mas quem aqui é novo, vamos lá. Boa noite, Cici. Seja bem-vinda, meu amor. Para você ter uma conexão maior com Deus, você precisa despertar o espírito que tem dentro de você. Todos nós temos um espírito aqui dentro. Entende? E a gente precisa despertar para poder se conectar com Deus, que é espírito. Deus é espírito, tá lá. Em todos os lugares ao mesmo tempo. Ok? Então, para você ter uma maior conexão, você precisa despertar o teu espírito. Então, o jejum, quando você tem a prática do jejum, você está acentuando a sua sensibilidade a Deus e pelo seu espírito. Entende? Então, existe um aprofundamento na intimidade com Deus. Boa noite, Angélica. Seja bem-vinda, querida. Existe um aprofundamento onde você diminui, você tira a atenção, você tira o foco do mundo, você tira o foco das suas rotinas diárias, das suas vaidades, e você coloca o seu foco em Deus. Entende? Para poder se concentrar mais na presença dele. Então, o jejum, ele te ajuda na sua intimidade com Deus. É válido fazer. Vamos continuar. Fortalece a disciplina espiritual. Ajuda a controlar os desejos carnais e a desenvolver o domínio próprio. Fortalece a disciplina espiritual. Já diz. Você, quando começa a fazer jejum, na sua vida cristã com o Senhor, você vai ter autocontrole. Entende? Porque você vai começar a desenvolver dentro de você
o seu espírito vai ficar sensível e acentuado à voz de Deus, ok? A sensibilidade da presença dele. Consequentemente, a presença de Deus nos constrange. A gente se sente constrangido na presença do Senhor. Então, consequentemente dessa tua busca, dessa tua entrega, dessa sua sensibilidade, dessa sua constrangimento na presença de Deus, você começa a adquirir, você fisicamente começa a adquirir domínio próprio. Então, o seu espírito ele vai se sobressair à sua carne. Entende? A sua carne é as suas vontades, é os seus desejos. Então, vai acontecer uma sobreposição do seu espírito sobre as suas vontades. Consequentemente, os seus desejos carnais, que são as suas vontades, elas vão começar a diminuir. E você vai começar a ter uma maior profundidade na presença de Deus, ok? Uma maior intimidade com Ele. E as suas vontades do mundo, carnais, desejos, prazeres, vão começar a diminuir. Porque o seu espírito vai estar sendo acentuado, a sua intimidade com Deus vai estar entrando no aprofundamento, entende? E a sua rotina, vamos botar assim, entre aspas, diária lá que você tinha, aí você vai deixar de frequentar os lugares que você frequentava, você vai deixar de falar palavras torpes que você falava, você vai deixar de ter práticas mundanas que você tinha. Por quê? Porque o seu espírito está sendo fortalecido através do jejum, que você está buscando a presença de Deus, automaticamente seu relacionamento com Ele também está entrando em aprofundamento. Entende? Então o jejum ele é muito importante no seu relacionamento e desenvolvimento com o Senhor. Você precisa fazer. Ok? Vamos lá. Buscar a direção divina. Em momentos de decisão ou incertezas, o jejum pode ser um meio de buscar o direcionamento de Deus. Então o jejum também serve para você buscar a direção divina. Você está em dúvida de alguma coisa? Você está pedindo direcionamento para Deus em oração e você não está entendendo a resposta de Deus? Jejum. Faz jejum. Aí você determina o tipo de jejum que você vai fazer. Se você quer algo muito urgente, faz então um jejum mais aprofundado. Entende? Que requer de você um maior sacrifício. Porque o jejum, gente, é sacrifício que nós fazemos em prol de algo para Deus. É um modo da gente falar para Deus assim, Deus, a gente está aqui, olha para nós, olha para mim, tô aqui, tô fazendo jejum, tô me sacrificando, tô te buscando, tô orando, tô jejuando, para você olhar para mim, é a forma de você chamar a atenção dele. Entende? Então, se você quer um direcionamento para algo específico, que você não está tendo clareza nos seus pensamentos, na sua conexão com Deus, faz um jejum parcial, um jejum total, aí é você com o Senhor e com a sua saúde, entende? Com as suas necessidades. Faz um jejum, se mostra-se que você está querendo mais a presença de Deus, que você está querendo se sacrificar por Ele, está querendo ter um aprofundamento com Ele, está querendo desenvolver um relacionamento com Ele, de verdade, coração sincero, que Ele vai começar a olhar para ti. Por isso que eu sempre falo aqui, somos nós que conquistamos a Deus. Para a gente viver as promessas e os milagres de Deus, precisamos nos sacrificar. Nós somos o primeiro sacrifício. Na época lá do Antigo Testamento, o povo fazia sacrifícios de animais e cereais e comida. Ok? Através dos sacerdotes. Hoje, a gente não precisa mais fazer esse tipo de sacrifício, porque Jesus veio e se sacrificou por nós. Entende? Você não precisa fazer. Você não precisa. Não é que você não precisa, você não tem que fazer sacrifício nenhum. De nada para Deus. De animal, de nada para Deus. Simpatia, nada disso é de Deus. Entende? Então, o que você tem que fazer? Você se sacrifica. Só que Deus não quer que você se autoflagele. Deus não quer que você fique batendo lá com a correntinha nas costas, igual muitas pessoas de algumas religiões aí fazem. Deus não quer isso. Deus quer você, o seu coração, a sua disciplina, a sua devoção, a sua comunhão com Ele, o seu interesse nele, o seu tempo para Ele. Entende? Esse é o sacrifício que Deus quer de ti. Aí esse sacrifício que Deus quer de ti inclui o jejum. Então, um jejum é uma prática de uma renúncia sua, de um sacrifício seu para Ele. Aí depende de você com Ele, no posicionamento que você tem, de quanto tempo você vai fazer, do que você vai fazer. Entende? Não existe uma regra. Ah, eu vou fazer isso aqui, igual a gente às vezes tem na Bíblia, que tem o jejum de Daniel, tem o jejum de Esther, né? Tem vários jejuns na Bíblia que dão exemplo. Você pode pegar esses exemplos de jejum e fazer. Mas também você pode escolher do seu jeito, do seu modo, do seu tempo,
entende? E ter disciplina ali e fazer com o coração voltado para Deus, sendo sincero, e manter uma rotina ali de oração, de procura, de entrega sua para com Deus, ok? Para acontecer um aprofundamento na relação de vocês, entende? Vamos continuar aqui. Buscar direção divina. Falei já, né? Já, buscar direção divina. Momento de decisão, incerteza, o jejum pode ser de buscar a direção de Deus. Humilhação e arrependimento. Paz do Senhor, Lorena. Seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda à live e à família, viu? Deus abençoe vocês que estão entrando, gente. Humilhação e arrependimento. Pode ser um ato de contrição diante de Deus. O que seria contrição? Contrição é arrependimento cometidos a Deus. Vamos supor aqui que você fez uma aliança com o Senhor e você, por algum motivo, quebrou a aliança que você fez com Ele. Isso é um ato de contrição. Aí você pode fazer um jejum, uma renúncia, um sacrifício. Você com o Senhor, entende? Para você ter aquele arrependimento verdadeiro, uma mudança de comportamento, ok? Que o arrependimento verdadeiro leva a mudança de comportamento. O que seria isso? Você não faz mais o que você estava fazendo. Entende? Esse é o arrependimento verdadeiro. Você cria uma ojeriza, você cria uma repulsa. Você não quer mais fazer, você literalmente se arrepende. Aí você tem uma mudança de comportamento, ok? Então o jejum também serve na vida de um cristão para arrependimento e humilhação a Deus. Não é a pessoa, é a Deus. É você se humilhar para o Senhor na presença dele. Ou seja, eu geralmente falo assim, que o lugar mais alto que eu quero chegar é aos pés de Jesus. Entende? Então ali seria uma humilhação. Você tem que descer literalmente no chão, joelho no chão, cara no chão, tudo no chão, ok? Para você se humilhar ao Senhor em oração. Ok? Então essa é a humilhação que Deus espera de ti com Ele. Intercessão. Orar e jejuar por outros por situações específicas. Ou seja, você pode fazer também, na sua vida cristã, jejum em prol de outras pessoas. Libertação, cura de outras pessoas, enfermidade, ganho de alguma coisa que a pessoa queira para a vida dela profissional, para a vida dela de estudante, entende? Então você pode jejuar em prol de uma outra pessoa. Seria um jejum de intercessão. Entende? Tá bom? Lembrando aqui, gente, que todo jejum está acompanhado da oração. Então eu não preciso falar que para você jejuar, você também precisa orar. Jejum e oração andam juntos. Então, na hora que você estiver lá, no período que você estiver em jejum com o Senhor, você também vai ter que orar. Você também vai ter que ler a palavra, você também vai ter que adorar. Entende? Faz parte do grupo, faz parte do pacote. Vocês podem fazer eles distintos, porém o jejum você tem que fazer junto com a oração. E ter aquela disciplina de estar buscando a Deus em todo momento através da oração no teu tempo de jejum, ok? O correto seria você fazer oração sem cessar o dia inteiro, entende? Mas, para quem ainda não consegue fazer oração sem cessar o dia inteiro, a oração sem cessar você fica conectado com o Senhor o dia inteiro. Os seus pensamentos literalmente voltados para Ele, entende? Isso é oração sem cessar. E vocês sabem também que a oração é uma conversa. Não é você parado lá. Tem pessoas que pensam que a oração é você ficar parado assim o dia inteiro, né? Orando sem fazer nada. Não, a oração é uma conversa. É o que você está sentindo dentro de si, tá? Seja de acordo com as suas emoções que você está sentindo, que você verbaliza ou você pensa com o Senhor conectado com Ele o tempo todo. Por isso que tem a oração sem cessar. Você fica o dia inteiro conectado com o Senhor através de pensamento. Ou falando. Eu falo. As pessoas que convivem comigo, elas devem me achar louca, porque eu falo o dia inteiro com Deus. O tempo todo eu tô conversando, o tempo todo eu tô falando. Ou estou respondendo o que ele tá perguntando. E eu respondo em voz alta. Vamos continuar aqui. O jejum é uma arma espiritual. Como devo usá-lo? Bom, todo cristão que tem relacionamento com Deus, vou ser bem enfática aqui. Todo cristão que tem relacionamento com o Senhor passa por batalha espiritual. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque existem os cristãos que são os cristãos de fachada,
que vão para a igreja, para o culto, para a missa, para a denominação que frequenta, fica lá, escuta, a religiosidade está imperando na pessoa, ok? Depois vai para casa, vai para seus afazeres, não aconteceu nada, nem cosquinha. Entrou por aqui, saiu por aqui. Então é os cristãos que têm relacionamento com o Senhor, que buscam o Senhor na individualidade, que gerou com ele um relacionamento de aprofundamento e tem uma disciplina em buscar a Deus. O jejum é uma arma espiritual poderosíssima, ok? Então você que não faz jejum, ou você que vive na religiosidade, começa a querer procurar mais a presença de Deus na sua individualidade. A religião não vai te salvar. A religião é a porta de entrada, vamos colocar assim, ok? Só que para você ser salvo e passar a eternidade com o Senhor, com Deus, Jesus e o Espírito Santo, você tem que reconhecer Deus como Jesus, você tem que reconhecer Jesus como filho de Deus, para você ganhar identidade de filho, ok? Isso é a Bíblia que está nos afirmando, não é conto meu que eu estou falando. A Bíblia nos afirma que precisamos reconhecer Jesus como filho de Deus, automaticamente reconhecemos ele como nosso Senhor e Salvador, consequentemente ganhamos a identidade de filhos e somos reconhecidos por Deus como filho, ok? A partir daí, começa você, na sua individualidade com Deus, a desenvolver um relacionamento com ele de aprofundamento, ou seja, o que seria aprofundamento? Você se colocou à disponibilidade da sua vida de procurar a presença de Deus para poder ter um relacionamento de intimidade com ele, ou seja, você não vai depender da religião, você vai depender dele. Entende? A religião foi criada pelo homem. O que você, cristão, tem que fazer? Você tem que procurar a presença de Deus na sua individualidade, gerar com ele um relacionamento de intimidade, para ele direcionar você o caminho que você vai andar de acordo com o propósito que ele tem para ti. Deus tem que ser o principal na sua vida. A religião, a denominação, o lugar que você frequenta é secundário. Prioridade é Deus. Entende? Então é isso que você precisa entender. Prioridade é o Senhor. Você tem prioridade com o Senhor? Aí você, através de Deus, eu recomendo você perguntar para ele onde você deve frequentar, ok? Para gerar com ele um relacionamento de dependência, ok? Confiança no Senhor. Então você chega para o Senhor e fala em oração: Pai, Deus, Jesus, Espírito Santo, onde o Senhor quer que eu frequente? O Senhor quer que eu frequente alguma denominação? O Senhor quer que eu frequente alguma igreja? Aonde agrada o seu coração? Aonde fala da sua palavra? O que o Senhor quer que eu faça? Entende? É literalmente pai e filho. Igual você faz com seus pais, que você tem que fazer, você pede permissão para fazer, independente da idade que você tenha, é você com Deus, tá bom? Então tenha isso no seu coração. A Bíblia fala que nossos corações é a mente. Então, mas tenha isso no seu coração. Prioridade na sua vida tem que ser Deus. A denominação que você escolheu seguir é secundária. Entende? Devoção, referência, adoração, veneração a Deus. Resto é secundário. Aí você vai lá e procura aonde, de acordo com a vontade de Deus para sua vida, onde você vai frequentar. Tá bom? Então, voltando aqui. O jejum é considerado uma arma espiritual poderosa. Pode-se usá-la da seguinte forma. Defina o propósito. O jejum ele pode ser usado da seguinte forma, como? Definindo o propósito. Antes de começar, saiba por que você está jejuando. É por direção, por libertação, por um avivamento pessoal, por uma intercessão. Então, quando você vai começar um jejum, você tem que saber qual é o propósito daquele jejum que você está fazendo. Entende? Então, quando você iniciar um jejum, você inicia como uma oração. Você fala: Senhor, eu quero apresentar esse jejum para ti em prol da minha vida financeira, da minha vida espiritual, da minha vida familiar, da minha vida profissional, da minha vida sentimental. Se você quiser ir mais profundo, você fala: Senhor, eu quero te apresentar esse propósito aqui que eu estou fazendo com o Senhor de jejum em prol do... Vamos dar um exemplo aqui que seja o seu lado profissional. Em prol da vaga que eu quero
que eu quero ter na minha vida, na empresa tal, da vaga tal, seja mais específico, entende? Você não tem que ter medo de falar com Deus. Você fala como se estivesse falando com uma pessoa, porque Deus é uma pessoa. Ele é um espírito e uma pessoa. Então você chega e fala para ele, eu quero dessa forma, desse jeito, daquele modo, e faz o jejum. Se você vai ter ou não, você não sabe. Ok? Só que você vai estar apresentando para Deus através do jejum. Se estiver de acordo com a vontade dele para a sua vida, de acordo com os propósitos dele baterem a sua vontade com a vontade dele, aí ele vai lá e cede para você, porque ele está vendo um sacrifício da sua parte. Mas se por acaso o que você está pedindo não bater coincidir com as vontades de Deus para sua vida, os seus propósitos que ele tem para ti, você não vai perder. Tudo que nós fazemos para Deus, todo investimento que nós temos com Deus, ele nos retribui de alguma forma. Entende? Pode ser que não atenda você no jejum que você está fazendo, da oração que você está fazendo, do sacrifício que você está fazendo. Mas ele vai pegar tudo aquilo ali que você está fazendo em prol de alguma coisa, mesmo que ele saiba que você não vai receber, e ele vai guardar no seu arquivo. Tem um arquivo confidencial seu com Deus. Ele vai guardar no seu arquivo e vai saber que naquele dia, naquele período, para aquele propósito, você fez mediante que você queria alguma coisa dele. E ele vai usar aquilo ali que você fez em algum momento do seu processo com o Senhor, para trazer para você uma recompensa, ou seja, vai se tornar um acumulativo. Entende? Então, tudo que nós fazemos para Deus se torna um acumulativo com Ele, e Ele não esquece o que a gente faz. A gente esquece. A gente esquece que a gente pediu, a gente esquece que a gente orou, a gente esquece que a gente suplicou, mas Ele não esquece. Ele tem tudo anotadinho que é teu, bonitinho lá, arquivadinho. Quem está entrando, seja bem-vindo. Seu pastor Carlos, seja bem-vindo, viu? Boa noite para o senhor. Então, vamos continuar aqui. Então, antes de você começar um jejum, defina que tipo de jejum e para o que você está fazendo. Ok? Para você orar em cima daquilo ali. Se for muitas coisas, eu aconselho escrever no papel, no celular, o que seja, para você toda vez que for orar, ler o que você, em prol do que você está fazendo no jejum, em prol do que você está orando, para você poder ter um direcionamento, ter uma disciplina ali em cima daquilo que você está pedindo. Tá bom? Também pode ser, ore e peça a direção de Deus. Peça a Ele que guie o seu jejum e que Ele deseja revelar ou lhe direcionar através da prática do jejum. Pedir a direção de Deus aqui, não precisava nem falar, né? A gente está fazendo um jejum para Deus. Então, o que você tem que fazer quando você fizer o jejum? Na sua oração, de você começar o jejum, porque para a gente começar um jejum, a gente tem que orar, apresentar o jejum para Deus, consagrar o jejum para Ele e convidar Ele para estar conosco. Ok? Você não simplesmente começa um jejum e vou fazer um jejum hoje de 3 dias e começou assim aleatoriamente. Não. Você se prepara psicologicamente, você apresenta para Deus o jejum em oração, chama Deus para estar com você, convida Ele para estar com você no período seu de jejum que você vai determinar lá. Na oração inicial, você já diz para Deus quantos dias, como que vai ser o seu jejum, em prol do que vai ser o seu jejum. Ok? Passa todo um relatóriozinho para Ele de como vai ser. E você, quando você passar para Deus em oração de como vai ser, cumpre com a tua palavra. Porque é como se você estivesse fazendo uma promessa para Deus. Entende? Se você falar para Deus que vai fazer e você não fizer, Ele vai te cobrar. Ele vai ficar martelando na tua cabeça até você fazer. Ok? Estou falando isso porque já passei por essa situação. E aí fica. Ok? Fica igual sabe o pica-pau quando fica na madeira lá? Direto assim? É a mesma coisa. Ok? Vamos continuar aqui. Mantenha o foco. Use o tempo que seria dedicado à alimentação para orar. Ler a Bíblia, meditar na Escritura e buscar a presença de Deus. Então, todo jejum você tem que manter o foco em Deus. Por que você está fazendo jejum? Por mais que seja em prol de alguma coisa, o motivo maior é Deus. É o seu relacionamento com Ele. Entende? Porque você já aprendeu que Deus é dono de tudo. Que Deus abre todas as portas. Que Deus que traz as oportunidades. Que Deus que traz as pessoas. Que Deus que traz o cliente. Que Deus que abre loja. Que Deus fecha a loja. Você entendeu que a sua vida é regida por Deus. Então, tudo que você faz para Deus, inclusive o jejum, você não está fazendo jejum em prol de alguma coisa só. Você está fazendo jejum para Deus, para você ter um relacionamento com Ele mais aprofundado
e desenvolver com Ele maior intimidade. Então, o seu principal motivo do jejum é você com Deus. É como se a sua petição fosse secundária, entende? Existe um motivo da sua petição, mas ela se torna secundária mediante a presença de Deus, entende? Então, você tem que manter o foco nele. Quando você faz o jejum, no período do seu jejum lá, que você está jejuando da parte que você absteu, está na parte da abstinência da alimentação, em vez de você pegar e se distrair com outra coisa, não. Você pega aquela parte ali, se dedica ao Senhor em oração, leitura da palavra, meditação. Igual como se estivesse fazendo um devocional. Faz lá, lê a palavra, escreve o que você entendeu daquela partezinha ali que você leu na palavra. Coloca aquilo que você leu em prática. Medita sobre aquela palavra. Começa a conversar com Deus em oração. Entende? Louva o Senhor, adora o Senhor. Ok? Faça isso. No seu jejum, isso tem que vir acompanhado com o seu jejum. Ok? Para poder ter êxito, para poder ter resultado. Porque quando você está adorando a Deus. Você está venerando a Deus. Você está buscando e mantendo um relacionamento com Ele ali. Ou seja, você está se dedicando aquele tempo ao Senhor. O jejum não é só abstinência de alimento. Ok? Vamos continuar. Humildade de discrição. Evite ostentar o seu jejum. Na própria palavra nos fala que a gente tem que jejuar sem mostrar para o outro que a gente está jejuando. A própria palavra nos diz lá para a gente poder limpar nosso rostinho, não deixar o nosso rostinho abatido, porque se a gente deixar o rostinho abatido e mostrar para o outro que a gente está jejuando, isso se torna uma vaidade. Vaidade é pecado. Quando se tem naquela parte da... Quando eu falo vaidade é pecado, muita gente aqui não, mas de um modo geral, atribui a vaidade como se fosse cuidados pessoais, mas não é isso, ok? É a vaidade de você se mostrar para o outro que você é superior a ele porque você faz jejum. Seria isso, entende? Então você não tem que mostrar para nada, para ninguém. O jejum é você e Deus. Então o que você tem que fazer quando estiver fazendo jejum? Se arruma normal, maqueia se tiver que maquiar, bota eu não uso maquiagem, mas quem usa maquiagem, bota a base, bota, enfim, lá o rímel, o blush, eu nem sei o que se usa. Mas enfim, entende? Então você vai lá e tem sua rotina normal. As pessoas não precisam saber que você está fazendo jejum. O jejum é você e Deus, é a sua intimidade com Ele, você não tem que explanar nada. É você e Ele, ok? Aqui tem uma citação de Mateus 6, 16 ao 18, que fala assim: ensina a jejuar com humildade para Deus recompensar. Ou seja, não torna o jejum uma vaidade. A paz do Senhor, seu Leandro, seja bem-vindo, querido. Paz do Senhor para ti. Paz do Senhor para quem está entrando, viu? Perseverança. Então, o jejum também é uma arma espiritual para a perseverança. Através da sua perseverança. Algumas batalhas espirituais exigem jejum mais prolongados e constantes. Então, o que a gente aprende disso aqui da perseverança? A perseverança, ela está em todas as partes da tua vida, do teu tempo com o Senhor. Você tem que ter perseverança na fé, você tem que ter perseverança no jejum, você tem que ter perseverança no seu relacionamento com Deus. A perseverança vai existir na sua vida e no seu relacionamento com o Senhor. Obrigada pelo compartilhamento, seu Leandro, que Deus te abençoe. Entende? A perseverança faz parte de você, é como se você vestisse uma roupa escrito perseverança e andasse com aquilo ali para cima e para baixo. Porque é ela que vai sustentar o seu relacionamento com Deus mediante as tribulações que você passa, as batalhas espirituais que surgem no decorrer do seu processo. Entende? Então você tem que ter perseverança no jejum. Quando você inicia um jejum, você acha que o inferno fica quieto? Não. Ele vai começar a fazer tudo e mais um pouco para poder tirar você do sério. Entende? É você orar a Deus falando que quer fazer um jejum e fazer um propósito com o Senhor, determinar lá com Ele, que o inferno ele entra em festa. Parece que vai fazer festa de aniversário o período todo que você está fazendo jejum. Entende? Por quê? Porque ele quer tirar você do foco. Só que aí vem a parte... O que é jejum? Jejum é sacrifício. Correto? Então você não vai só se abster do alimento. Você vai ter o relacionamento com Deus. Então o inferno vai estar em cima de você, fazendo você parar, te azucrinando lá as ideias para fazer você parar. E você vai manter o teu domínio próprio, ok? Que você está adquirindo ter com Deus. A sua paciência, que também está adquirindo ter com Deus.
Isso tudo faz parte do jejum, gente. Isso tudo faz parte da sua vida espiritual com o Senhor. Entende? Então o jejum não é só meramente jejuar, eu vou me abster disso aqui por um período em prol de alguma coisa, não. Se você for parar para analisar a sua vida cristã, o seu relacionamento com Deus, tudo engloba tudo, tudo se conecta, tudo se junta numa única só, uma coisa só, que é o seu relacionamento com o Senhor. Entende? Então, quando você começar o jejum, mantenha perseverança lá. Vai dar vontade de comer, vai dar vontade de parar, vai dar vontade de dormir, vai dar vontade de tudo. Isso que você tem que fazer. Domínio próprio para contra você mesmo, porque nós somos nossos maiores opositores, ok? Nós somos as que a gente mais se sabota, somos nós mesmos. Então nós temos que agir contra nós mesmos, ter disciplina com nós mesmos, ok? Ter domínio próprio conosco mesmo, para poder seguir lá bonitinho o que Deus quer para nossa vida. Então o jejum, você vai ter ali, vai quebrar, conforme você for fazendo, vai quebrar em você crenças limitantes, vai quebrar em você paradigmas, vai quebrar em você manias que você vai deixando de ter mediante a prática do jejum, porque você vai estar fortalecendo o seu espírito e seu espírito vai se sobressair sobre a sua carne. Então você vai deixar de ter situações que você fazia antes, entende? E você vai conseguir manter uma disciplina, só que todo o início é difícil. Do mesmo jeito aqui que eu falei para vocês, em lives passadas, que você, no início, você tem que botar o relógio para despertar, o despertador para despertar, para você poder orar ao Senhor, ou procurar o Senhor na sua individualidade com Ele, faça do jejum a mesma coisa. Coloca lá o despertadorzinho que você tem que orar no teu período de jejum, para te lembrar, porque a gente esquece. A gente esquece por nós mesmos e o inferno faz de tudo para você esquecer. Ele vai trazer distrações para você esquecer. Entende? O jejum em si, ele te blinda de uma certa forma para as pessoas que já têm uma certa disciplina. Mas para as pessoas que não têm disciplina em fazer o jejum, você vai se distrair com as coisas que acontecem na sua volta no seu dia a dia. Entende? Então, com Deus é tudo gradativo. Ele vai ver a sua entrega a Ele. O que consta para Deus, seja jejum, seja oração, o que consta para o Senhor? O que faz o Senhor olhar para ti com um olhar diferenciado do que olha para o outro? Vamos botar dessa forma. O que chama a atenção? O que desperta a atenção de Deus para você? É a sua entrega. É a sua devoção, é a sua particularidade com Ele. É a sua vontade de querer aprender. É a sua vontade em querer estar disposto. É a sua vontade em querer estar na presença dEle. É isso que chama a atenção de Deus. O jejum é complemento. A oração é complemento. A adoração é complemento. Mas você, a sua vontade de querer estar na presença do Senhor, de verdade, verdadeiramente, é que vai chamar a atenção de Deus para ti. Então, quando você mantém uma constância de chamar a atenção dele para você, entende? Consequentemente, você está fazendo das práticas, ok? Que a Bíblia nos ensina os termos para com Deus, para a gente desenvolver um relacionamento com Ele. Entende? E o jejum te auxilia no aprofundamento, ou seja, as suas raízes descem mais profundas para você buscar a presença de Deus, porque você vai estar literalmente sentindo na pele a ausência de alguma coisa que você gostaria de fazer ou de comer. Vamos continuar aqui. Por quanto tempo devo fazer o jejum? Não há regra, pois o tempo do jejum pode variar dependendo do propósito, da condição física e da direção espiritual. Ok? Seu Hélio, ora ao Senhor, que o Senhor vai trazer uma namorada para o Senhor. Ele não vai trazer uma namorada, vai trazer uma esposa. Porque Deus não traz relacionamentos vagos. Deus traz relacionamento de compromisso. Então, ore e pague o preço de jejum e oração pela sua esposa que Ele tem para ti. Ok? Faça esse propósito. Então, voltando aqui. Quanto tempo você deve fazer jejum? Não existe um tempo determinado. É você, na sua intimidade com o Senhor, de acordo com o propósito que você quer. O que pode acontecer é de você pedir direcionamento por Deus, para Deus, e Ele te direcionar quanto tempo você vai fazer, como você vai fazer e o que você vai fazer. Te falo isso porque eu passei por essa experiência. Vou contar essa experiência aqui que ele pediu para contar, para vocês entenderem essa parte aqui.
Deus me deu uma missão uma vez, tem mais ou menos 1 ano, se eu não me engano. 1 ano ou até menos, talvez. Deus me deu uma missão uma vez de orar pela libertação de uma pessoa. Uma pessoa que andava no erro, mas no erro grotesco, entende? Deus me deu uma missão. Deus virou para mim e falou assim, eu quero que você faça 120 dias. Foi o jejum maior que eu fiz na minha vida. 120 dias de jejum de 20 horas. Eu comia uma vez por dia. Jejum de 20 horas. Acordando todos os dias às 3 da manhã para orar para mim pela libertação dessa pessoa. Eu obedeci. Eu fiquei um caco. Meu espírito estava totalmente liberto, vamos colocar assim. Tava power, adrenalina 100%. Mas o meu físico estava deteriorado. Só que eu só fiz isso, por quê? Porque Deus ordenou. Então eu estava embaixo da cobertura espiritual dele. Eu não fiz porque eu quis fazer. Eu fiz porque ele mandou eu fazer. E quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, ele se responsabiliza. Entende? Ok? Então ele pediu para dar esse exemplo aqui para vocês entenderem isso aqui. Não existe um tempo determinado. Se você quiser, você que é iniciante, está começando, eu aconselho você fazer o parcial. Em prol do que você quer num período curto de tempo, para você se acostumar. Ok? Vamos lá. Tipos de jejum. Boa noite, seu Wagner. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, seu Neurilton, seu Rejane. Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor para vocês que estão entrando. Tipos de jejum. Jejuns parciais. Podem envolver abstinência de certos tipos de alimento. Aí tem o alimento que você escolhe. Aqui tá dando exemplo como açúcar, como carne. Enfim, eu peguei esses exemplos assim que são exemplos mais rotina, né? Tem a galera aqui que curte um docinho. Então, faz um jejum parcial de tira o açúcar. Aí você tira o açúcar refinado de um modo geral, entende? De um modo geral de tudo. Do café, do café, do doce, de tudo que você consome açúcar. É um exemplo que você pode tirar. Talvez a carne para você seja algo mais interessante. Seria um sacrifício para você tirar a carninha lá do almoço, do jantar. Tira a carne. Talvez para você seja a bebida. Algum tipo de bebida que você bebe, que você consome, que você gosta. Tira. É um sacrifício que você está fazendo, uma renúncia que você está fazendo. Você está tirando algo que você gosta de fazer em prol de algo que você quer de Deus. É um sacrifício, é uma renúncia. Ok? Você pode fazer os jejuns parciais de alimentos. Ou também de horas. Você não precisa fazer 24 horas. Você pode fazer 6 horas, você pode fazer 3 horas. Aí é você, de acordo com Deus lá, que ele direcionar para ti. Tá ok? Jejum da água. Abster-se do alimento sólido, mas beber água por 1 ou mais dias. Esse também eu já fiz durante 24 horas. Eu fiz para minha libertação. Teve um apóstolo que eu seguia, que ele me instruiu a fazer uma libertação, uma autolibertação. Só que para fazer essa autolibertação, tinha que fazer um jejum de 24 horas. Eu fiz o jejum de 24 horas. Chegou na hora de fazer a autolibertação, Deus não deixou eu fazer. Ele falou que ele não queria que eu fizesse a oração de autolibertação. Aí eu obedeci. Mas eu tive a experiência de ficar 24 horas sem comer, bebendo só água. Entende? Tá bom? Não aconselho quem for fazer jejum de 24 horas estar fora da sua casa. Porque o seu corpo padece. O seu corpo padece, o seu mental padece, o seu raciocínio padece, tudo padece. Então eu não aconselho você estar fora da sua casa para fazer esse jejum de 24 horas, ok? Vamos continuar aqui. Jejuns totais. Abster-se de alimentos e água. Estes são mais raros, curtos e exigem muita cautela e sabedoria com Deus. Então não faça porque você acha bonito ou que você é o cara, que você é a mulher, que você vai conseguir. Não faça como desafio. Não vai surgir efeito para Deus e vai deteriorar você. Ok? O motivo do jejum que você está fazendo é em prol de você ter o seu relacionamento desenvolvido com o Senhor. Não é para você mostrar para você próprio como desafio que você é o cara, que você é a mulher, que você consegue. Não. Isso vai ser o motivo errado. Entende? Você tem que buscar em Deus. Você está com vontade de fazer jejum total para alguma coisa?
Senhor, quero fazer jejum total para isso aqui. O que o Senhor fala? O que o Senhor quer? O que eu posso fazer? O Senhor me autoriza a fazer? Ele vai te comunicar com você de alguma forma. Teve um dia nos dias passados, que eu saí de um período de... Acho que eu fiquei uns 2, 3 meses fazendo jejum. Geralmente eu faço jejum de muitas horas, entende? E Deus virou para mim e falou: eu não quero que você faça jejum durante um certo período de tempo, para você se recuperar. Porque o meu físico estava lá embaixo. Entende? O nosso físico, a nossa saúde física, ela deteriora. Eu fiz o jejum, esse jejum que eu fiz, o meu cabelo estava caindo. Por falta de nutrientes que não estava entrando. Só que eu precisava fazer em prol de algo que também foi pedido por ele. Entende? Todo jejum que eu faço, Deus pede. Tem jejum que eu quero fazer que ele não deixa fazer, que foi esse caso. Ele falou: eu não quero que você faça, você não vai fazer. Você vai se recuperar do que você vem fazendo. Entende? Então, quando você mantém uma rotina de oração com o Senhor e um relacionamento com Ele, você vai chegar nesse nível dele chegar para você e falar não ou sim. Continua, eu autorizo, não autorizo, não autorizo. Como você faz? Mediante estar embaixo da cobertura espiritual de Deus. Você precisa da cobertura espiritual dele para não acontecer nada contigo. Tendo a cobertura espiritual dele, já acontece coisas conosco, imagine sem ter. Entende? Então, para não entrar em desobediência com o Senhor, você obedece. Foi o que eu fiz. Eu obedeci e fiquei uns 6 meses sem fazer jejum para a minha saúde estabilizar de novo. Para poder voltar a fazer jejum de novo. Entende? Porque quem mantém a prática do jejum sente falta de fazer jejum. Mas não é falta física, é falta espiritual. Entende? Porque quando a gente faz jejum, a gente se sente mais perto de Deus. É como se Deus descesse literalmente para a terra e ficasse do seu lado ali. É a sensação de quem faz jejum com o Senhor. Entende? Vamos continuar aqui. Duração. Pode variar de um dia a uma semana, ou até mais em casos específicos, sob forte direção divina. É crucial ouvir a voz de Deus e considerar a sua saúde. Comece com jejuns mais curtos se for iniciante. Ok? Então vamos lá, você está começando agora. Ou você já é cristão há um tempo, mas nunca fez nada para Deus. Sempre foi aquele cristão religioso lá que frequentava a igreja e achava que era o suficiente. Você resolveu, após a live, querer fazer jejum, para poder ter uma maior intimidade com o Senhor, desenvolver o seu relacionamento com Ele. Você nunca fez. Faça em períodos curtos, ok? Faça jejuns parciais em períodos curtos, aonde você se abstém de um único alimento, 1 ou 2 ou 3 alimentos. Conforme você for fazendo, aí você vai se abstendo do alimento, ok? Tá bom? Vamos continuar aqui. O que o jejum faz com o nosso corpo? Eu achei interessante vocês saberem disso, para vocês terem uma consciência com o seu corpo. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é casa de Jesus. Então o seu corpo tem que estar em dia. O que isso quer dizer? A sua saúde tem que estar intacta. Você tem que cuidar da sua saúde. Você tem que checar o seu sangue, você tem que checar a sua atividade física, as suas condições físicas. Entende? Você é casa e templo do Espírito Santo. Então você precisa estar em dia com a sua saúde. Se você está acima do peso, comece uma dieta. Se você não consegue fazer dieta, peça ajuda a Deus. Eu pedi ajuda a Deus. Eu pesava 115 quilos. Hoje eu peso 70. Eu falei para o Senhor, eu tenho 2 hérnias de disco na coluna que eu descobri. Eu preciso emagrecer. Só que sozinha eu não consigo. Foi a oração que eu fiz para Deus. Eu não consigo sozinha. Eu reconheço que eu não consigo, que eu vou me sabotar no meio do caminho. Deus falou, eu vou te ajudar. Emagreci de 115 para 70. 45 quilos, né? Foi 45 quilos. Com a ajuda do Espírito Santo. Entende? Então, peça direcionamento ao Senhor. Por isso que eu sempre estou falando para vocês trazerem Deus à existência na vida de vocês. Quando vocês trazem Deus à existência na vida de vocês, Ele cuida de tudo em você. Não só do seu lado espiritual. Ele cuida do seu físico, Ele cuida da sua alimentação, Ele cuida dos seus exercícios. Ele cuida de tudo, que foi o que eu vivi com Ele. Basta apenas você se permitir a ter. Seu Francis, seja bem-vindo. Que Deus abençoe você. Seja bem-vindo à família, viu? Vamos continuar aqui. O
que o jejum faz com o nosso corpo? Fisiologicamente, o jejum induz o corpo a entrar em estado de economia de energia. Ele faz uma autofagia. Isso aqui eu vou dar uma pincelada rápida, tá, gente? Pra gente só ter uma noção pra gente poder continuar. Cria-se um estado de autofagia. O corpo começa a limpar as células danificadas e a reciclar complementos celulares. Ou seja, existe no nosso metabolismo toda uma reiniciação, como se fosse um restart, sabe? Você tá lá, suas células lá estão em movimento, do nada você dá um restart nelas, um jejum, ok? E elas começam a se auto-renovar. Ou seja, as velhas saem fora e as novas entram. Melhora na sensibilidade da insulina. Pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Ok? Sua insulina está lá em cima. A prática do jejum seu regular com o Senhor, para o seu lado espiritual, vai regular a sua insulina. Então, quem tem diabetes aqui vai deixar de ter a diabetes. Vamos botar dessa forma, porque você está regulando a insulina, ok? Mas isso não quer dizer que você tem que se abster da consulta médica. Não estou falando isso. Faz a prática do jejum você com Deus, mediante você e Deus em prol de alguma coisa para sua vida espiritual, ok? Desenvolve você um relacionamento com Ele, vai ao médico, que você precisa ir ao médico fazer exame periódico e vai mantendo a sua saúde ali todos os dias, ali todos os meses, todos os anos, não sei como você faz, 6 meses, para você manter ali uma disciplina com o Senhor todos os dias e uma disciplina com o seu corpo, porque você é morada de Jesus. Então você tem que estar com o corpo em dia, saúde intacta, ok, gente? Vamos continuar. Redução da inflamação. Alguns estudos sugerem que o jejum pode diminuir marcadores inflamatórios. Por quê? Porque você está deixando de colocar alimento dentro. Um dos alimentos mais inflamatórios que existe para o ser humano é o açúcar. Entende? Então, quando você deixa de consumir açúcar, o seu corpo desincha. Aquele processo inflamatório que tinha, ele desincha. Quando você começa o jejum, você começa a se abster de alimentos. Consequentemente, você está deixando de ingerir alimentos, está deixando de ingerir calorias. O que isso vai acontecer com o seu corpo? O teu metabolismo vai começar a trabalhar de uma forma diferente. Se ele trabalhava de uma forma lenta, ele vai começar a trabalhar de uma forma mais acelerada, porque ele vai buscar a gordura, a caixa de gordura que está no seu corpo, ou a reserva de gordura que está no seu corpo, ele vai começar a usar como energia. Entende? Então você vai queimar ali a energia que está no seu corpo, porque você não está ingerindo alimento. Consequentemente, por isso que o jejum a gente emagrece. Ok? Perda de peso, com consequência da restrição alimentar. Você está fazendo jejum em prol para Deus, o seu corpo vai reagir de uma forma reduzindo por conta do alimento que não está ingerindo. Consequentemente, ele vai buscar a energia para você desenvolver o seu dia a dia no estoque de gordura que você tem no corpo. Ok? Aí o seu corpo vai fazer uma metabolização da gordura que você tem armazenada para virar energia, como se fosse o carboidrato que você está comendo, porque o carboidrato vira energia no nosso corpo, ok? Vai virar energia para você, que é uma máquina, para você, que é a casa de Jesus, funcionar no seu dia a dia normal. Consequentemente, a perda de peso acontece por conta da falta da ingestão de alimento, ok? Desintoxicação. O corpo pode liberar toxinas acumuladas. Ou seja, aquelas toxinas que ficam lá paradas muito tempo, porque você está ingerindo. Do nada, você dá um boom. Porque pro corpo é pro nada. A gente sabe o que vai fazer, mas o corpo é do nada. Você dá um boom, você dá um reset. Aquelas toxinas que estavam lá acumuladas, negativas, vamos botar assim, começam a sair. E tem uma renovação de células. Isso é o que jejum faz para você no seu corpo, enquanto você está tratando do teu espírito. O teu corpo está entrando em concordância com o teu espírito. Porque o teu corpo está trabalhando involuntariamente de acordo com o seu voluntário que você está buscando na fonte, que é o espírito com o Senhor, a sua devoção ao Senhor. Então está tudo sendo tratado. Não é só o seu espírito que está sendo tratado, o teu corpo também está sendo tratado. Porque Deus toma conta de tudo nosso. Tudo que é nosso, tudo que é teu, Deus toma conta. O seu corpo ele também toma conta. Entende? Aí tem um destaque aqui que eu fiz. Pessoas que têm restrições, condições clínicas, que precisam de acompanhamento médico,
aconselho você, antes de começar qualquer tipo de atividade de jejum ou atividade física, a procurar um médico para você ver as suas condições físicas para poder fazer. Porém, eu aconselho você que queira fazer jejum na sua vida e tem uma restrição médica para contigo, de algum tipo de problema que você venha ter, faz o jejum parcial de 3 horas. Entende? Você vai estar dedicando 3 horas da sua vida em renúncia para Deus e vai estar se abdicando de algum tipo de alimento em renúncia para Deus. Ele vai ver, não é o tempo de jejum que você está fazendo. É o seu querer, é o seu despertar. Entende? Eu quero fazer jejum para Deus. Eu quero estar na presença de Deus. Então eu não tenho condições físicas de saúde para fazer do jeito que eu gostaria. Mas eu consigo fazer para ele umas 3 horas. Eu consigo fazer para ele um parcial. Entende? Então, que você não fique 3 horas, mas que você só faça o parcial. Mas é a sua intenção do seu coração. É a sua intenção para com ele. É isso que ele vai ver. Entende? Tá bom? Vamos continuar aqui. Como é a prática do jejum na vida espiritual? É um ato de devoção e disciplina. Ou seja, você está renunciando à sua carne, você está renunciando às suas vontades, e ao mesmo tempo você está adquirindo uma disciplina com ele. Ok? Onde? Priorização de Deus. Coloca Deus em primeiro lugar, acima das necessidades básicas e fisiológicas. É aquilo que eu sempre venho falando para vocês aqui. Ou para quem está entrando agora, eu sempre falo isso aqui. Priorize ao Senhor na sua vida. Para você ter um relacionamento com Deus, viver os propósitos, viver as promessas, viver os milagres, viver os projetos de Deus para sua vida, você precisa priorizar ao Senhor. O jejum te ajuda espiritualmente, em você, espiritualmente, fisicamente. Espiritualmente, ele te ajuda no seu desenvolvimento espiritual com o Senhor. Fisicamente, ele te dá uma constância de disciplina. Porque você sabe que para você obter algo de Deus através do jejum, precisa ter de você uma disciplina. Então você se autodisciplina. Entende? Então uma coisa leva a outra. Ok? Então quando você faz a autodisciplina em buscar a presença de Deus, consequentemente você está priorizando o Senhor. Ok? Vamos continuar. Aumento da sensibilidade espiritual. O corpo desacelera. Sam, que bom que você está entendendo, Sam. Que bom, fica firme aí. A gente já está quase chegando no final. O corpo desacelera, tá? Aumento da sensibilidade espiritual. Existe um desaceleramento. Existe um desaceleramento. Ih, não esquece. O seu corpo diminui, ok? O seu ritmo diminui. E o seu espírito se fortalece, permitindo que o seu espírito fique mais sensível à voz de Deus, do Espírito Santo e à batalha espiritual que você está. Então, quando você tem a prática do jejum com o Senhor, vai acontecer em você uma calmaria. Vamos colocar assim, eu não consigo falar a palavra aqui de jeito nenhum. Vai acontecer para você uma calmaria. É como se o seu corpo, o seu espírito ficasse assim de boa. Tô na rede bebendo água de coco. Só que ao mesmo tempo que você tá na rede bebendo água de coco, o seu espírito ele eleva. E a sua sensibilidade eleva também. Porque você está se dedicando ao Senhor. Entende? Você está se dedicando o seu tempo a estar na presença de Deus. Ok? Então existe uma troca. A sua carne, as suas vontades para, o teu espírito se sobressai e a sua carne se submete ao seu espírito. Entende? Ok? Então, por isso que aumenta a sua sensibilidade. Então, você tem aqui uma junção. Você se colocou à disposição do Senhor. Você quer procurar a presença de Deus. Você quer ter relacionamento com Ele. Você está renunciando às suas vontades, à sua carne e em prol de Deus, em prol de alguma coisa, algum jejum que você esteja fazendo. Consequentemente, você está criando intimidade com Deus. Dessa intimidade vai gerar o relacionamento, que vai gerar dependência, que vai gerar confiança, que vai gerar fé. O pacote todo é o relacionamento que você desenvolveu com Ele. Consequentemente, você fica mais sensível, porque você está procurando a presença do Senhor. Entende? Ok? Vamos continuar.
Fortalecimento da fé. Ao ver Deus agindo em resposta ao jejum e à oração, a fé é edificada. Quando você começa, quando você se posiciona a querer ter relacionamento com Deus e anda com Deus ali certinho, no alinhamento com Ele, você vai começar a ver a manifestação de Deus na sua vida. Porque Ele vai ver uma entrega sua. Ele vai ver uma vontade da sua parte em querer estar com Ele. Então Ele vai começar a se manifestar na sua vida através de sinais. Conforme você for buscando, conforme você for se dedicando, conforme você for fazendo jejuns, em prol de alguma coisa para Ele, para com Ele, ok? Ele vai começando a se mostrar para você. Ele vai como se ele estivesse saindo do esconderijo. Esconderijo do Altíssimo, vamos aqui conjecturar. É como se ele estivesse saindo do esconderijozinho dele lá, que ele fica lá só olhando de você, vendo você lá fazendo as suas coisas, fazendo o seu dia a dia, a sua devoção a Ele, as suas renúncias a Ele, ok? Como se estivesse só te observando, ele para de te observar e ele começa a interagir com você. De alguma forma que você entenda, ok? Então, cada um aqui tem sua particularidade com o Senhor. Então, a sua fé, consequentemente, quando você está fazendo jejum, você está procurando, você está buscando, você está denotando uma fé em cima disso, você está acreditando sem ver, você está dando um passo de fé. Quando existe uma resposta de Deus em um sacrifício que você está fazendo, consequentemente, a sua fé vai ser fortalecida, porque você vai estar vendo o retorno dele. Ou seja, vai estar vendo uma confirmação da parte de Deus que ele está te enxergando, que ele está entendendo tudo que você está fazendo para ele. Ok? Humildade e dependência. Então, outra prática do jejum também na vida espiritual. Humildade e dependência. Reconhece a total dependência a Deus, não apenas para a salvação, mas para a sua vida diária. Então, o que foi que eu expliquei aqui? Você não tem que fazer jejum apenas em prol de algo. Você tem que fazer jejum para a sua vida espiritual. Um jejum que eu faço muito para a minha vida, que eu nunca pedi para Deus. Eu nunca fiz jejum em prol de vida financeira e nem de relacionamento. Nunca. Eu geralmente faço jejum para minha vida espiritual. E eu falo assim, Senhor, o Senhor sabe as minhas condições e o Senhor sabe o que eu anseio. E o Senhor sabe os desejos do meu coração e a promessa que o Senhor fez para mim. Então eu vou me concentrar na minha vida espiritual, porque a minha vida espiritual estando em dia, o nosso espírito estando em dia, o nosso espírito estando fortalecido, tudo à volta entra em alinhamento. Então vai entrar em alinhamento a sua vida financeira, vai entrar em alinhamento a sua vida social, a sua vida sentimental, vai entrar em alinhamento tudo vai entrar em alinhamento, porque você está se dedicando ao Senhor, você está priorizando ao Senhor, você está buscando no Senhor através do jejum a sua vida espiritual. Então, se o seu espírito está fortalecido, está em dia com Deus, Ele se encarrega de colocar tudo no lugar. É Deus que organiza a sua casa, não somos nós que organizamos. Então, você está lá fazendo jejum espiritual, ok? Tá buscando relacionamento com Deus, tá priorizando ele na sua vida, tá jejuando em prol da sua vida espiritual. A palavra nos afirma: buscai o Senhor e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que isso quer dizer? Priorize ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, colocando Ele em primeiro lugar na tua vida, devoção a Ele, referência a Ele, tudo a Ele, entende? E Ele vai acrescentar na sua vida o que é para participar da sua vida de acordo com os propósitos que Ele tem para ti. Então, quando você faz jejum na sua vida espiritual, você está literalmente se dedicando ao Senhor. Só um instantinho. Entende? Então, você se dedicando ao Senhor e fazendo jejum na sua vida espiritual, consequentemente, o seu relacionamento com Ele vai ganhar um aprofundamento maior. Então, eu aconselho você a fazer jejum espiritual. Você vai ver a diferença que vai começar a acontecer na sua vida. Tanto com o Senhor, quanto com a oposição. Quando você faz jejum espiritual, você está literalmente falando: eu quero que o meu espírito seja fortalecido e seja desenvolvido.
o que eu falei aqui, a oposição vai vir com tudo em cima de você quando você começa a se dedicar ao Senhor. Mas quando você faz jejum espiritual, você se torna uma pessoa mais corajosa em relação à oposição. Entende? É como se dentro de você, como se Deus depositasse em você uma ousadia que você não sabe de onde sai. Aí você quer guerrear com a oposição inteira. Você quer lá zerar o inferno, que é o que eu falo para Deus todos os dias. Eu quero zerar o inferno. O meu objetivo de vida é zerar o inferno. Ou seja, tirar todas as almas que estão lá dentro e trazer para o reino. Entende? Porque cria-se em você uma intimidade maior com o Senhor. Então, se você já tem a tendência para a libertação, você quer libertar todo mundo. Entende? Então, faça mais jejum para a sua vida espiritual, para a sua vida ganhar um alinhamento, ok? E você ter um maior relacionamento de profundidade com o Senhor. Ou seja, as suas raízes vão descer mais. E quanto mais funda a sua raiz estiver, mais em pé você fica. Porque não vai ser qualquer tempestade, ou chuva, ou terremoto, enfim, que vai fazer você cair. Porque você vai estar alicerçado em Deus. Ok? Então, o jejum espiritual é um forte jejum para você ter esse alicerce nele. Através do jejum, podemos obter algum tipo de transformação total. Total. O jejum te transforma totalmente. O jejum te transforma de dentro para fora. Total. Ok? O jejum, quando praticado verdadeiramente voltado para Deus, ou seja, quando você quer fazer o jejum em prol de Deus, do seu relacionamento com Ele, não é por vaidade, não é por saúde, não é por nada. Para Deus, existe uma transformação total. Ok? Existe a transformação de caráter, ajuda a desenvolver o domínio próprio, a paciência e a humildade. Então, se você era uma pessoa que não tinha humildade, que não tinha domínio próprio, que não tinha paciência, você passa a ter. Através do jejum que você está praticando ali todos os dias, do hábito do jejum. Entende? Você não precisa fazer um jejum específico para isso. O hábito do jejum, de você fazer jejum para Deus em prol da sua vida com o Senhor e desenvolvimento com Ele, existe a consequência no meio do caminho, vamos botar dessa forma assim, né? Que é o seu desenvolvimento com o Senhor no seu processo. Você tem o seu caráter transformado, ok? Você tem a paciência acrescentada. Se você não tinha nenhuma, você passa a ter. Se você já tinha, você fica melhor ainda. E você passa a ter domínio próprio. Ou seja, você mesmo se policia e não fazer errado. Em vez de você ir lá, tirar satisfação, gritar com todo mundo como você fazia, vai existir dentro de você um freio, a qual, em vez de você gritar, em vez de você tirar satisfação, você vai entender que o seu silêncio vale mais do que você ir lá bater de boca. Porque você entendeu que quem faz justiça por você não é mais você, é Deus. A partir do momento que você entrega para Ele, em consagração e oração, aquele que te agrediu, aquele que te machucou, aquele que fez injúria com você, Deus vai lá, toma suas dores e vai tirar satisfação com a pessoa. Faz justiça por você. Entende? Por isso que você vê que aqueles que têm relacionamento com o Senhor, eles não discutem. Pode até fazer uma cara e boca, mas não discute. Simplesmente volta-se para Deus e fala: estou te apresentando tal pessoa, tal situação, não gostei. Se fosse a velha criatura, eu ia responder, ia lá tirar satisfação, mas você me transformou. Então estou entregando nas suas mãos a criatura. Geralmente eu falo a sua criação. Eu falo assim: é a sua criação, Senhor. Estou entregando a sua criação nas suas mãos. Entende? E você faz de acordo com a tua vontade. Tiro do meu coração toda a raiva, todo o rancor, toda a ira, toda a vontade de ir lá querer bater boca. Perdoo essa pessoa. Entrego para ti em consagração. E é com o Senhor a partir de agora. E trata a pessoa normalmente. Entende? Eu consigo separar muito bem as coisas. Uma pessoa que me fere, uma pessoa que me trata de alguma forma que eu não goste. Eu consigo separar muito bem as coisas. Então, já fiz a oração para Deus, já entreguei. Tá lá com o Senhor, que eu sei que Ele vai, em algum momento vai fazer a justiça dele. E sigo a minha vida. Entende? Sigo a minha vida sem deixar aquilo que aconteceu me abater. Porque quando a gente deixa abater, aí quando a gente se deixa abater por uma situação, por uma pessoa,
a pessoa conseguiu o que ela queria, que era justamente tirar você do sério, te machucar. E você deixou entrar dentro de você a sementinha da amargura, a sementinha que a pessoa ruim lançou em cima de você. Então, a partir do momento que você ora, entrega para o Senhor em oração e consagração ao Senhor e libera perdão para a pessoa que te machucou, você consegue se libertar do sentimento que criaria raiz dentro de ti. Entende? E você vive a sua vida normal. Aí a outra pessoa lá não está entendendo por que você está vivendo a sua vida normal se ela fez de tudo para te machucar. Só que você não deve mais satisfações à pessoa, porque você tem uma vida com o Senhor. E você aprendeu que quem faz justiça por você é o Senhor. Então você entrega para o Senhor e deixa Ele fazer. Uma hora, o próprio Deus vai te avisar que está indo lá fazer justiça por você. Aí você começa a ver os resultados. Entende? Porque aparece. Porque Ele mostra. Não é para você ficar feliz. Mas você sabe que você tem um Deus, um Pai, que faz justiça por você quando você entrega na mão dele e vive a sua vida para Ele. E prioriza Ele, esquece a pessoa que te fez mal. Ok? Vamos continuar aqui. Existe uma transformação de mentalidade. Permite que Deus renove a mente, mudando a perspectivas e crenças limitantes. Ou seja, você pensava de uma maneira, você passa a pensar de uma forma diferente, porque você está se permitindo ser tratado pelas mãos do Senhor através do jejum, da renúncia que você está fazendo para o Senhor em prol da sua vida espiritual, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, em prol do que você pediu para Ele. Entende? Tudo, Deus não descarta nada. Vamos supor aqui que você não está fazendo jejum para sua vida espiritual, você está fazendo jejum em prol de alguma coisa que você queira. Ok? Ele vai pegar essa situação que você está pegando, está apresentando para Ele e vai desenvolver com você um relacionamento em cima disso. Então, Deus não descarta nada. Nenhuma oportunidade que a gente tem para com Ele descarta. Ele não faz somente para aquilo ali que você está pedindo. Ele faz aquilo ali que você está pedindo e além do que você está pedindo. E desenvolve com você um relacionamento. Ele só precisa de você uma porta de entrada. O que seria? A sua permissão. Quando você começa a procurar a presença de Deus, você está dando permissão para Ele adentrar na sua vida. Entende? Então, é só você dar um passo e permitir-se ser tratado por Ele. Transformação espiritual. Pode levar a um avivamento pessoal, a uma maior unção e uma profunda experiência com o poder de Deus. Quando você faz jejum em prol de si mesmo, em prol da sua vida espiritual, pode existir a possibilidade de um avivamento pessoal seu, a qual você está se dedicando, a qual você está buscando, a qual você está querendo. Entende? Então vai existir toda uma transformação em você, para com você próprio, no seu desenvolvimento com o Senhor. Ok? Obrigada pelo seu compartilhamento, Dione. Que Deus te abençoe, viu, querida? Que Deus abençoe você. Seu amei. Eu não sei quem falou isso, amei. Super verdade. Nós sempre seremos cobrados, viu? Papai, ele sempre vai cobrar a gente, porque quando ele não cobra a gente, é porque a gente não está andando perto dele. A gente está dando legalidade para a oposição atuar na tua vida, na nossa vida. Mas quando Deus nos cobra, é um modo dele mostrar pra gente que nos ama, que ele não quer que a gente fique na mesmice, que ele quer que a gente desenvolva para poder alcançar os propósitos dele para nossa vida. Entende? Então seja grata ao Senhor por tudo que acontece na sua vida, porque tudo é benefício para nós, seja uma porta que fechou, seja uma porta que abriu. Tudo é benefício para nós de alguma forma. Alguma forma ele vai desenvolver em você algo que até então estava escondidinho dentro de você e que precisou dessa oportunidade que veio sobre a sua vida para você desenvolver o que ele quer que você desenvolva para poder viver os propósitos que ele tem para ti. Ok? Então tudo com Deus é válido. Seja a porta fechada, seja a porta aberta. Seja a batalha, seja a perca, seja a alegria, seja a felicidade, tudo é válido. Também acontece a libertação. Ok? O jejum está associado à libertação de opressões espirituais, vícios e enfermidades. Então, conforme você vai fazendo jejum, desenvolvendo seu relacionamento com Deus, acontece a libertação. Você está jejuando para você, para a sua vida espiritual. Ou seja, existe opressão em cima de você? Faz jejum. Está vivendo uma batalha espiritual? Faz jejum. Para o seu espiritual, para o seu espírito.
Ok? Você está entrando embaixo da cobertura de Deus, está procurando o Senhor, você está desenvolvendo um relacionamento com Ele, você está se aprofundando. Consequentemente, você vai se permitir ser tratado pelo Senhor. Ok? Consequentemente, libertação. Isso tudo é processo. É um puxando o outro, é um encaixando no outro. E você vai, no final de tudo, é o seu processo com o Senhor. Mudança de circunstâncias. Deus pode intervir e mudar situações difíceis em resposta de jejum e oração sincera. Você quer alguma coisa, alguma mudança na sua vida? Faz jejum. A Esther não fez lá jejum de 3 dias para poder mudar lá o pensamento do rei Assuero? Faça você a mesma coisa. Porque para entrar na presença do rei Assuero precisava de uma intervenção divina. Então a rainha Esther fez o jejum de 3 dias para poder entrar na presença do rei sem ser convidada, porque como a rainha, quando entrava na presença do rei sem ser convidada, ela tinha execução em cima dela, ok? Então ela jejuou em prol do que Deus pediu para ela, da liberdade lá do povo de Deus, e ela fez o jejum de 3 dias, juntamente com o grupo dela lá, que servia ela no reinado, juntamente com o povo de Deus, para poder ter essa possibilidade com o rei Assuero de poder falar com ele sem ser chamado. E em prol da libertação do povo. Entende? Então, você quer ter uma intervenção divina na sua vida? Faça jejum. Aí você determina o tempo ali que você queira, que você acha que seja suficiente em prol do que você está fazendo. Faça jejum. Deus vai responder ao seu posicionamento e ao seu pedido de intervenção para ele. Jejum versus Deus. O que acontece quando você faz jejum e o seu relacionamento com Deus? Quando o cristão jejua com coração verdadeiro, buscando a Deus não apenas na satisfação pessoal ou em resultado físico, acontece uma aproximação íntima. Ou seja, acontece um estreitamento. Você está aqui e Deus está aqui, então faz isso aqui. Entende? Acontece uma aproximação e uma resposta a Deus, uma resposta divina. Então, quanto mais jejum você fizer, mais de Deus você vai ter. Vou chegar aqui e vou falar. O que você dar para Deus é o que você vai ter de Deus de volta. Então, se você só dá a oração para Deus, Ele vai atender sua oração, é o que você vai ter de Deus. Agora, se você dá oração, você dá jejum, você dá adoração, você prioriza, você busca, você renuncia, você anda em santidade, você vai ter a totalidade de Deus. Entende? Em algum momento, se você mantiver a sua fé ali em obediência ao Senhor, sem vacilar com o Senhor ali bonitinho com Ele, você vai ter a totalidade dele. Ou seja, você vai ter os 100%, porque você deu 100%. Entende? Então o jejum entra na roda também da sua devoção ao Senhor, da sua entrega a Ele. Ok? Vamos voltar aqui. O que o seu jejum com Deus acontece entre vocês? Deus se revela. Ok? O jejum abre, como se o jejum abrisse um canal entre você e Deus. Um caminho, vamos botar dessa forma? Que ele se manifesta de uma forma mais clara na sua vida. Por quê? Porque o seu espírito está despertado. Lembra que eu falei no início da live? Boa noite, Miriam. Seja bem-vinda, querida. Lembra que eu falei no início da live que o Deus é espírito e que você tem um espírito dentro de você? Então, quando você começa a buscar a presença de Deus e você começa a fazer jejum e ter a sua devoção para o Senhor priorizando a Ele, o seu espírito vai estar despertado. Consequentemente, existe uma maior sensibilidade sua para com o Senhor em escutar a voz dele. Escutar o jeito que ele fala contigo, o modo que ele fala com você. Existe essa sensibilidade. Entende? Então Deus se revela. Na verdade, Deus está do seu lado o tempo todo. Deus não sai do nosso lado. Só que o pecado que habita em nós e o nosso distanciamento, esfriamento com Ele não permite que a gente sinta Ele na nossa vida. Não permita que a gente entenda Ele na nossa vida. Então, conforme você começa a buscar, conforme você começa a se dedicar, conforme você começa a querer, a você andar por fé, acreditando que Deus está do seu lado, entende? Que a fé é trazer o que não existe à existência, ok? O seu espírito é despertado, você busca Deus com maior velocidade, com maior intimidade, com maior despertamento teu, consequentemente, Ele se revela para ti, porque você está se dedicando a Ele. Entende? Deus ouve e responde.
Como dizem em Isaías 58, Deus promete ouvir e responder ao jejum feito com coração verdadeiro. Gente, para lidar com Deus tem que ser sinceridade. Não pode mentir. Deus conhece se você vai estar mentindo ou não. Com Deus não dá para fazer máscara, como você faz com o ser humano que está do seu lado. Não existe máscara com Deus. Ele sabe a intenção do seu coração porque Deus é onisciente. Então ele entende o que você vai fazer antes de você fazer. Entende? Então não tem como mentir para Deus. Então se você está lá querendo fazer jejum para ter o maior dele, mas você vive com ele na falsidade, não vai adiantar de nada. Você vai fazer um jejum para você emagrecer, vamos botar assim. Mas para você ter efeito com o Senhor, você precisa fazer um jejum verdadeiro. Você precisa ser sincero com Ele. Porque Ele vai saber a sinceridade do seu coração. É através da sinceridade do seu coração que Ele vai ver a sua entrega e vai agir na sua vida. Entende? Fortalecimento do relacionamento. A disciplina e a devoção do jejum cria um ambiente propício para um relacionamento mais profundo e confiante com o Senhor. Ou seja, você fazendo jejum, você se dedicando, você buscando, consequentemente, existe um fortalecimento no relacionamento com o Senhor. Ou seja, existe um aprofundamento. Você está descendo, a sua raiz está descendo. A raiz da você é uma árvore. Quanto mais profunda a raiz da árvore descer, ok? Quanto mais profunda a raiz da árvore for e se alargar para os lados e crescer, maior é a resistência da árvore. Então o jejum te dá essa oportunidade de ter essa resistência na sua vida, porque você está se dedicando ao Senhor, você está se aprofundando, entende? Poder e unção. Deus pode conceder maior poder e unção para o ministério ou para enfrentar os seus desafios. Vamos lá. Você está se dedicando ao Senhor, está buscando o Senhor Espírito em verdade. Está sendo sincero com o Senhor, está sendo verdadeiro com o Senhor. Está mantendo um relacionamento com Ele, está priorizando o Senhor, está renunciando, está obedecendo, está em santidade. Ok? Está mantendo na disciplina, no domínio próprio ali bonitinho, você e Deus. Fazendo do Senhor a sua prioridade e a sua denominação lá está secundária. Deus é a sua prioridade, no topo da tua lista. No desenvolvimento do seu relacionamento com Ele, Ele vai derramar sobre a sua vida unção. Unção, dom, talento, por conta da sua entrega a Ele. Você quer ter domínio próprio? Faz jejum. Você quer ter sabedoria? Faz jejum. Você quer ter mansidão, benignidade, os frutos do Espírito Santo? Faz jejum. Você tem que pagar seu preço. Deus não vai te dar de graça para você falar que você tem, como muitos na internet estão fazendo, estão vendendo os discernimentos de... Quantas pessoas na internet eu vejo que estão vendendo discernimento de espírito e fazendo disso uma vaidade? Deus não dá para as pessoas fazer vaidade, Deus dá para usar para o reino. Não é para você ficar anunciando o dom que Deus te deu, é para você usar em prol do reino, para salvar vidas. Entende? Não é para você ficar se mostrando. Faz jejum. Faz renúncia. Busca a presença do Senhor. Desenvolve um relacionamento com Ele. Você vai ter os frutos do Espírito Santo. E outras unções mais que Ele vai derramar sobre ti. Mas você tem que ter uma disciplina em querer buscá-lo e querer buscar a presença dEle. É aí que entra a diferença daqueles que querem servir a Deus e daqueles que querem apenas as benfeitorias do Senhor. Porque muitos cristãos querem apenas viver o que Deus tem para eles, mas não querem pagar o preço. Pagar o preço é você se abster das suas vontades, de um modo geral, e se dedicar ao Senhor. A gente paga um preço, uma renúncia. A gente abre mão de muita coisa. Eu abri mão de muita coisa. Não me arrependo de ter aberto mão. No início doeu. Algumas pessoas eu tive dificuldade. Eu chorei bastante. Teve uma seguidora aqui que está passando por uma situação de renúncia na vida dela. Ela me fez lembrar da minha renúncia que eu fiz, que é o meu sobrinho. Eu tenho 2 sobrinhos, né? Mas eu tenho um sobrinho. A gente sempre tem alguém que a gente tem maior afinidade. E Deus falou pra mim: eu não quero mais que você veja. Pra mim aquilo foi horrível.
Não vou falar a você que foi a morte, mas foi horrível. Porque eu tinha muito apego a ele. Entende? Mas eu consegui. Eu lembro que eu fiz um acordo com o Senhor. Falei assim, Senhor, eu não quero abrir mão dele. Mas eu preciso abrir mão dele em prol dos seus propósitos para minha vida. Porque outras vidas dependem de mim também. Então eu peço para o Senhor tomar conta dele e não deixar faltar nada na vida dele. Cuida dele para mim, por favor. Do jeito que eu cuidava, até melhor. Entreguei na mão de Deus e segui com o Senhor. Entende? Falando assim, parece que foi fácil, mas demorei um bom tempo para fazer isso. Só que o que Deus está vendo na pessoa que faz isso, que renuncia às suas próprias vontades, seu querer? Está vendo a entrega. E o que você vai estar dando para Deus é o que Deus vai dar para você. Além do que você está dando para Deus, Ele vai dar além para você. Porque você está se dedicando a Ele 100%. Entende? E você tem uma transformação total de pessoa, de conduta, de tudo. Tudo em mim mudou, gente. Tudo em mim mudou. Eu falo pra minha família que eles têm que me conhecer de novo. Porque eu não sou mais a velha criatura. Entende? Então, pra gente fechar aqui, vou só dar alguns exemplos, ok? Os exemplos bíblicos. Que eu falei o jejum de Esther. Intercessão por uma causa justa que resultou no livramento do povo. Foi o jejum de Esther. Ela jejuou 3 dias em prol da libertação do povo. Precisava entrar na presença do rei Assuero sem a autorização dele. Então ela precisava de uma autorização maior que era de Deus. Deus autorizando, ele se responsabiliza. Consequentemente, através da autoridade de Deus, ela fez o jejum, entrou na presença do rei Assuero, conseguiu a libertação do povo. Ou seja, ele baixou o cedro para ela. Ou seja, quando ele baixasse o cedro para ela, ninguém mais poderia intervir, porque ele interviu por ela. Entende? Então ela foi atrás pelo jejum. O jejum que Deus deseja, de Isaías 58, enfatiza que o jejum mais agradável a Deus não é apenas da abstinência da comida, mas um jejum que envolve justiça, compaixão, libertação do oprimido e partilha com o necessitado. Deus não quer apenas que soframos, mas que sejamos agentes de amor e justiça. Ou seja, quando você fizer jejum, você não tem que apenas fazer jejum em prol da mortificação da sua carne, mas você também tem que ser gentil com as pessoas, tem que estender a mão para as pessoas, independente ou não da vida que você está tendo. Se você está passando por um processo com Deus que seja mais restrito, que seja mais difícil, as pessoas que estão à sua volta não tem nada a ver com isso. Entende? Você está sacrificando você para melhorar você de vida, seja espiritual, seja física. Então você tem que tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Você não tem que tratar as pessoas com rispidez. Você tem que tratar as pessoas com amor. Porque é isso que Deus está te tornando. Ele está tirando de você, está transformando você para poder vir dele para você. Entende? Então você coloca na prática para poder haver a transformação em ti. Cuidado e discernimento. Reforça a importância de jejuar com sabedoria, ouvindo a Deus e cuidando da saúde física. Não é uma fórmula mágica, mas é um ato de fé e devoção. Ou seja, cuidado e discernimento. Antes de você fazer o jejum, você pergunta a Deus primeiro, ok? Se você pode ou não, porque a sua saúde física também também é importante para Ele. Lembra que eu falei aqui que Ele não me deixou fazer o jejum? Por quê? Porque a minha condição física não estava em condições perfeitas para fazer um jejum. Se eu fizesse o jejum, eu poderia agravar a minha saúde. E Deus não quer que você sofra. Ele quer o jejum para você obter algo dele. Alguma abstinência, algum sacrifício, alguma renúncia que você faça. Mas se for para prejudicar a sua saúde, não faça. Entende? Tem que ter discernimento de espírito. Ok? Resultado final. Conclusão. O jejum não é o fim de si mesmo, mas é o meio para nos aproximar de Deus, nos alinhar à sua vontade e sermos transformados para refletir seu amor e poder no mundo. Quando o jejum fala assim, o jejum não é o fim de si mesmo, quer dizer que é o jejum e acabou. Não, o jejum é o princípio. Entende? Não encare o jejum como, eu fiz o jejum e acabou, agora tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. O jejum é o princípio. Você vai continuar jejuando, você vai continuar orando, você vai continuar buscando, você vai continuar adorando.
acaba quando Deus fala que acaba. Não é você que determina. Não somos nós que determinamos. É Deus que determina. Entende? Por isso que a gente passa por inúmeras batalhas. Por isso que nós ficamos cansados, porque Deus não determinou. Então, quando Ele determinar, aí você acabou. Mas se Ele não determinou, você continua. Continua buscando, continua adorando, continua jejuando, continua priorizando. Isso que eu tô falando pra você, que você tem que fazer a sua vida inteira até você sair desse plano aqui pro plano espiritual. É uma obrigação de todo cristão se relacionar com o Senhor. Entende? Mas você continua sempre fazendo. Você pode, talvez, diminuir a prática. Mas se você também diminuir a prática, você vai começar a dar legalidade. Então eu não aconselho você diminuir a prática. Porque uma vez que você não busca a presença do Senhor, o que vai acontecer com seus pensamentos? Você vai começar a pensar coisa que não é para pensar. Você vai começar a ter atitude que não é para ter. Você vai começar a procurar coisa que não é para ter, para você procurar. Porque você vai sair da presença de Deus. Você vai deixar de priorizá-lo. Entende? Tá bom? Gente, essa foi a live de hoje. Eu tentei falar o mais corrido possível. Eu sabia que ia dar uma estendida. Eu peço perdão a vocês pelo tempo que passou de 36 minutos. Tá bom? Mas era importante passar tudo hoje, porque quando a gente faz em 2 vezes, parece que dá uma brecada no meio do caminho, sabe? Uma quebra. E a gente não consegue absorver todo o conteúdo que deveria ser absorvido. Tá bom? Então eu peço perdão pelo tempo que se estendeu de 1 hora. Geralmente as minhas lives duram de 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e 20. Tá? Porque eu explico tudo ali bonitinho para vocês terem conhecimento. Aproveitando aqui, todas as lives do TikTok são colocadas no YouTube. Então essa live aqui vai estar amanhã no YouTube. Tá? 9 horas da noite vai estar lá, liberado para vocês verem. Aconselho vocês verem, aconselho vocês se inscreverem, porque tem muita informação que é interessante vocês se inscreverem, colocarem em prática na vida de vocês para ver transformação em vocês e cada vez mais vocês estarem próximos do Senhor, para a vida de vocês, para o propósito, para tudo que Ele tem para vocês saírem da religiosidade e começar a trazer Deus à existência na vida de vocês de um modo diferente, a qual você participa Deus da sua vida. É isso que Ele quer ter contigo. Ele quer ter uma participação. Ele quer viver com você o que Ele viveu com Adão, princípio da Bíblia, em Gênesis, a qual lá no Jardim do Éden, o Adão falava com Deus. Cara a cara, face a face, é isso que Ele quer ter contigo. Só que para você ter isso com Ele, você tem que pagar o preço. Tem que haver de você uma entrega. Entende? Tá bom? Tá todo mundo vivo aí, gente? Tá todo mundo quietinho? Vocês estão vivos? Tá todo mundo aí? Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração pra gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Senhora Cássia, seja bem-vinda, viu? Que Deus abençoe sua vida. Entrou no finalzinho, mas seja bem-vinda. Ah, tá começando a aparecer o povo. Que bom. Vamos estar aqui fazendo uma oração pra gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada por abrir o nosso entendimento. Obrigada por ser um conosco o tempo todo, Senhor. Pai, obrigada por cada pessoa que veio, Pai, que entrou, que saiu, que ficou, que está aqui até agora. Peço, Pai, abençoa a vida de cada uma delas, Senhor. Que cada uma delas venha desenvolver com o Senhor um relacionamento de aprofundamento. Buscando o Senhor na sua intimidade, gerando contigo uma intimidade maior, Pai. Uma intimidade sem religiosidade, uma intimidade onde ela possa fazer de Ti o seu Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti. Que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha Te buscar em espírito e em verdade, Senhor, gerando contigo um relacionamento de aprofundamento, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Cássia, obrigada por estar aqui. Viu? Cíntia também, obrigada. Eu não consegui ler todo mundo que entrou, mas todo mundo que entrou, seja bem-vindo. Ok? Obrigada por estar aqui comigo até esse momento. Obrigada por acreditar nesse ministério, por estar desenvolvendo com o Senhor. Me coloco à disposição de cada um de vocês que queira ter dúvida, que queira mentoria, que queira se interessar. Respondo por chat também, respondo nas mensagens. Sempre que possível eu estou respondendo. Tá bom? Eu estou aqui em 5 plataformas, então me deu um refrigério, vamos botar assim. Mas eu respondo sempre que possível. Tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Ok?
Quem quiser ir pro YouTube, o link do YouTube está no perfil aqui do TikTok, tá? Então você vai aqui direto, acessa direto lá o link do YouTube. Se quiserem lá seguir, enfim, conhecer, fiquem à vontade, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, que tenham um bom final de semana. Que Deus venha, traga a Deus a existência no final de semana, chama a Deus para fazer parte do final de semana de vocês e começa a desenvolver esse relacionamento com Ele. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Tchau, tchau.